Bonjour mes amis, vous allez bien? Oui, vous pouvez répondre? Je vais très bien. D'accord, allons-y. Donc aujourd'hui, on va parler sobre les preposições. Então hoje nós vamos falar sobre as preposições em francês. Algumas preposições, vamos abordar, nem todas, né, porque são muitas, mas aqui a gente vamos abordar algumas, né? Mas o que que são preposições, né? Preposições são palavras curtas, então les prépositions sont des mots courts et invariables qui servent à relier un élément de la phrase a un autre. Ou seja, as preposições são palavras curtas ou invariáveis que servem para ligar uma frase a outra frase. Então, a gente tem preposições de espaço, de temps, de tempo, cause, de causa, de objetivo, moyen, de meio, posição. A gente tem diversas preposições. Aqui tem alguns exemplos, né? Deixa eu aumentar um pouco a tela, né? Ó. De espaço, vers, devant, derrière, sur. São essas preposições francesas, né? Eu não vou traduzir todas aqui, porque a gente vai analisá-las de pouco a pouco, a gente vai ver alguns exemplos. Mas antes disso, a gente vai escutar um áudio. E nesse áudio eu quero que vocês tentam entender um pouco o que eles estão falando. E ali vai ser abordado algumas preposições. E depois a gente vai discutir essas preposições. Então vamos escutar o áudio. Eu vou colocar o áudio aqui. Aí vocês podem escutar. Bora escutar o áudio. Simon a travaillé aujourd'hui de 8h à 16h. Simon a travaillé aujourd'hui de 8h à 16h. Après le travail, il est rentré à la maison. Devant la porte, il a remarqué qu'il avait oublié ses caisses au travail. Pour pouvoir rentrer chez lui, il va donc chercher son double de clés caché sous le pot de fleurs, au-dessus de la porte, à l'arrière de la maison. Heureusement que les clés sont là. Simon peut rentrer à la maison. Nós escutamos uma vez, vamos escutar mais uma, agora um pouquinho mais lentamente. Simon a travaillé aujourd'hui de 8h à 16h. Après le travail, il est rentré à la maison. Devant la porte, il a remarqué qu'il avait oublié ses clés au travail. Pour pouvoir rentrer chez lui, il va donc chercher son double de clés caché sous le pot de fleurs, au-dessus de la porte, à l'arrière de la maison. Heureusement que les clés sont là. Simon peut rentrer à la maison. D'accord. Est-ce que vous avez bien compris? Est-ce que vocês conseguiram entender algumas partes? 50, 60, 70%, né? A gente vai abordar o diálogo agora em seguida e vamos ver algumas preposições que foram utilizadas, né? Para aprender um pouco das preposições. Então, vamos começar pelo começo, né? Que a moça falou, era uma moça falando, né? Uma senhora. Simon a travaillé aujourd'hui. Simon a travaillé aujourd'hui de 8h a 16h. Vamos lá. Deixa eu colocar a tradução aqui. Simon trabalhou hoje de 8 horas até 16 horas. Né? Lembra dos números, né? Aqui, 8 é 8 e 16 é 16. Aqui, eles usam uma preposição, que é a preposição de 8h a, de 8h a 16h. Essa preposição aqui, de 8h a 16h, ela é como no português, né? A gente costuma falar isso, né? Fala de 8 horas, né? De 8 horas. Então, essa aqui, a gente não tem dificuldade de entender, né? Porque é como se fosse no português, né? De 8 horas a 16 horas. A gente tem esse costume de falar, né? Ou a gente fala das 8, né? Das 8 horas até as 16, né? Mas é como se fosse a tradução assim, das 8 horas a 16 horas, né? Então, a gente vai falar de 8 heures, de 7 heures, né? A gente fala das 8, né? Em português, né? Até as, aqui é a 16 heures. Donc, de, aí, a, 16 heures. D'accord. Donc, esse aqui é um exemplo de temporal, né? Preposição temporal. De a. Então,
montar uma frase, eu estudei j'ai étudié de 8h à 16h. J'étais à l'école, j'ai étudié, j'ai travaillé, ó. J'ai étudié, eu estudei. J'ai étudié de 8h à de 8h à 16h. São exemplos de frases. D'accord. A próxima preposição foi après le travail, il est rentré à la maison. Après le travail. Après é uma preposição que em português significa depois. Depois. Après le travail. Depois do trabalho. Après le travail. Depois. Aí eles colocam aqui, ó. Il est rentré à la maison. À la maison. Esse sim. Il est rentré à la maison. Isso aqui é outra preposição que é de destinação. Tá aqui, ó. Tá bem escrito aqui, ó. Preposição de destinação, né? Ele entrou para algum lugar. É uma preposição de destinação. E se a gente fosse traduzir essa frase em português, né? Ele entrou para casa, né? Ele voltou, ele entrou, não ele entrou, né? Ele retornou, né? Ele voltou para casa. Esse à la maison, a gente vai traduzir para a casa, né? Mas em francês, se você alguma destinação, você vai usar à la maison. Mas aí você fala assim, maison em francês é feminino. É feminino. Por isso que fica à la maison. Agora, se eu fosse falar, por exemplo, il est rentré, ele voltou, né? Ele est allé, ó. Il est allé, ele foi. Il est allé au restaurant. Restaurant. Il est allé au restaurant. Por quê? Aqui é basicamente o nosso ele foi ao restaurante, né? A gente não vai falar ele foi ao casa, né? Como é feminino, a gente fala ele foi para casa. Agora, quando a gente quer falar, por exemplo, ele foi ao restaurante, em francês a gente usa o au, que significa ao, né? Ao. Então, quando é masculino, a gente usa au, o, que a gente vai pronunciar como o, porque tem som de o, au. E se fosse feminino, a la maison. Porque esse au, na verdade, significa ali. Mas aí que eles contraem para o. Ele está ali, o restaurant. D'accord. Então, de destinação, é esses dois. À la maison, o restaurant, à l'école, au travail. D'accord. On va continuer. Devant la porte. Devant la porte. O que significa o devant? O devant, em português, significa perante a porta, diante a porta, né? O devant. Então, vocês vão usar o devant. Devant é diante a porta. Né? Devant la porte. Devant la porte. Olha lá. Diante a porta, né? Diante a porta. Vamos colocar a tradução aqui, ó. Diante a porta. Il a remarqué qu'il avait oublié. Porque a gente já coloca as traduções, né? O que isso significa? Il a remarqué significa que ele percebeu. O verbo remarquer, que vem do verbo remarquer em francês, ó. Remarquer. Perceber, alguma coisa que perceber. Então, tipo, il a remarqué, o passado, lembra do passado que a gente monta lá com o verbo auxiliar avoir, que é o verbo ter? Il a remarqué. O a, que é o verbo auxiliar, conjugação do verbo voar, lembra que a gente falou na última aula? E remarquer é o passado do verbo remarquer. Il a remarqué qu'il avait oublié. Que ele. Tá vendo como aqui junta? Aqui juntou o que com il. Qu'il avait. Que ele tinha. Então, ele notou, né? Pode colocar uma tradução. Ele notou que ele tinha. Que ele tinha esquecido. Oublier vem do verbo oublier. Oublier. É o passado do verbo oublier. Que ele tinha esquecido. Tá certo. Olha lá. C'est clé au travail. Deixa eu colocar que eu tô aqui ainda. C'est clé au travail. Tá vendo aqui como que ele usou?
aqui também, a tradução aqui em português, né? Suas chaves no trabalho, né? Suas chaves no trabalho. Então, para a gente traduzir o travail, né? Je suis allé au travail, como que é? Eu fui no trabalho, né? O je suis allé, né? Je suis allé, que é o passado. Eu fui, je suis allé au travail, no trabalho. Je suis allé au travail. Agora, quando eu quero falar no, eu também uso o. Por exemplo, se ele quisesse falar, por exemplo, que ele esqueceu as chaves dele à la maison, ele vai falar c'est clair, que ele esqueceu suas chaves, ó, suas chaves à la maison, na casa. Então aqui a gente usa também o travail, no. Esse o aqui tem uma tradução de no travail. Aí continua, tudo bem. Isso aí vocês já notaram, né? Vamos continuar. Opa, calma aí. Isso aí. Pouvoir. Esse aqui, a tradução é fácil, né? Pour pouvoir, é para poder. Pour aqui significa um para, poder. Pour pouvoir. Aí, tudo bem. Pour é para. Rentrer chez lui. Esse aqui é muito bom. Por quê? Rentrer é voltar, né? Je suis rentré, é voltar. Rentrer é voltar. É voltar para casa, é voltar para o seu país. É voltar. Rentrer. Tudo bem. O que significa o chez lui? Vocês vão ver muito na França. A tradução literal aqui significaria para a casa dele, né? Para ele poder voltar para a casa dele, para a casa dele. Para a casa dele, a tradução literal, né? Uma tradução não literal, mas a tradução em português. Para geralmente para casas, você vai usar o chez. Quando você falar chez lui, na casa dele. Chez moi, na minha casa. Eu tenho que usar o chez. Rentrer chez lui. Je vais aller chez mon frère. Ó. Je vais ali, eu vou. Ó. Je vais ali, eu vou chez mon frère. Eu vou ali na casa de meu irmão. Chez mon frère. Quando eu quero referir a casa de alguém, antes de referir o nome da pessoa, eu uso chez. Chez, porque isso vai traduzir como na casa de alguém. Vocês sempre vão usar o chez. Deixa eu ver se eu coloquei outros exemplos aqui, ó. Aqui. Então, ó, tá aqui, ó. Chez une personne. Né? É que é na casa dessa pessoa, né? Aqui, ó. Chez Christophe. É na casa dessa pessoa. Vocês usam chez. Tá certo. Vamos continuar. Chez Louis, donc na casa dele. Il va donc chercher son double de clé caché. Então, aqui, il va chercher son double de clé. Donc, vamos parar por aqui. Ele vai chercher son double de clé. Quer dizer que ele vai procurar, o verbo chercher. Son double, seu par de chaves, né? Seu par, olha lá, par de chaves. Aqui é normal, é como no português, né? A gente também usa esse D para par de chaves, né? Par de chaves, né? Jogo de chaves, né? Tradução aqui, né? Par de chaves, né? Aqui a gente também usa esse D como uma preposição, é igual no português, né? Tá certo. Aqui que é interessante. Onde que elas estão? A cachê. Cachê significa escondido. É do verbo cacher, que é o esconder. E cachê é o verbo... Tá certo. Je vais cacher, do verbo cacher. D'accord. E lá, ele fala assim, caché onde? Escondido sur le pot de fleurs. Sur le pot de fleurs. Esse pot de fleurs, vocês conseguem entender o que significa, né? Pote de flor. Vaso de flor. Sous. Aqui é sous. Sous le pot de fleurs. Que é embaixo, sob, embaixo. Esse sous, esse o tem som de u. Como o em português. Sous. Então, embaixo do pote. Embaixo do pote de flores. Então, embaixo. Sous. É um u como em português. Embaixo. Aí ele fala assim. Aí ele fala. Aqui sim. Aqui vem o u que a gente não tem em português. Au-dessus. Au-dessus
de la porte. Acima da porta. Parece que ele tem um vaso de flores acima da porta. Né? Um vaso de flores acima da porta. Ou desse aquele que fica estendido assim, né? Au-dessus de la porte. Acima da porta. Isso sim, quando a gente quer falar, aqui você tem que fazer o biquinho, dessus, que é acima, ou acima, au-dessus de la porte. Sous significa embaixo, au-dessus, em cima. Lembra, quando você ouviu com um biquinho, quer dizer que é acima de la porte. D'accord. De la porte à l'arrière de la maison. Esse à l'arrière, à l'arrière, é uma conjugação que significa atrás. Atrás, ou na parte de trás, atrás, né? Atrás de la maison, da casa, de la maison. A l'arrière, a gente tem que... A l'arrière de aquele chose. Tipo, atrás de alguma coisa. Aí ele fala, la maison. Não, a l'arrière de significa atrás, lá atrás, atrás, atrás. Tá certo. Aí ele continua assim, heureusement que les clés sont là. Tipo, heureusement significa felizmente. Felizmente que as chaves, que les clés, lembra, o les é para as coisas, as chaves, para o plural, né? Aí o les é para o singular, le travail, e o lá é para o feminino, la maison. Os artigos em francês, né? Le, lo, la. Olha lá, Simon peut rentrer à la maison. Aí de novo, Simon peut rentrer à la maison. O que significa? Lembra? O peut rentrer au travail, peut rentrer à la maison. Lembra a destinação? À la maison. É isso aí. Deixa eu ver se eu tenho mais alguns exemplos aqui. Foi o que a gente abordou. Ah, esse aqui é interessante. Quando a gente quer se referir a meses e a anos, a gente usa o an. Nous sommes, por exemplo. Nous sommes en outubro. Lá é outubro, lá, né? Outubro. É o an, em outubro, né? Em maio. Como se fosse. Só que a pronúncia é an. Estamos em 2008, né? Ó, nous sommes en 2008. Lá en 2025, né? En 2025. En. Tá certo. Deixa eu ver se eu tenho outros exemplos aqui. Mas tá bom. O que foi abordado hoje tá bom. Nas próximas aulas a gente aborda um pouquinho mais. Vamos escutar mais uma vez o áudio. Vamos ver se vocês entendem agora melhor. Vamos escutar mais uma vez. Simon a travaillé aujourd'hui de 8h à 16h. Après le travail, il est rentré à la maison. Devant la porte, il a remarqué qu'il avait oublié ses clés au travail. Pour pouvoir rentrer chez lui, il va donc chercher son double de clés caché sous le pot de fleurs, au-dessus de la porte, à l'arrière de la maison. Heureusement que les clés sont là. Simon peut rentrer à la maison. Très bien. Vocês conseguiram entender um pouquinho melhor agora? Foi um pouco mais fácil, né? Então, esse foi o tema abordado. Nas próximas aulas a gente vai abordar um pouco mais sobre as preposições, outros temas também, algumas conjugações. E, claro, sempre nessa dinâmica de com vídeos, né, com áudios, né, para a gente se colocar em situações reais. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.